E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que fortalece, edifica a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor, e assim, ó Deus, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Toca na minha saúde, na minha voz, ó Deus, dá a revelação daquilo que queres falar conosco, aos nossos corações nessa noite. Que assim saiamos daqui, ó Deus, renovados, fortalecidos, ó Deus, alegres, que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus, que saímos daqui com a fé fortalecida, porque a fé vem exatamente por esse momento, pelo ouvir da pregação da Tua palavra. Meu Deus, que venhamos sair daqui com ousadia, que venhamos sair daqui, ó Deus, com a humildade, te servindo, te amando. Ó Deus, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. O título dessa mensagem é Corra, Lute e Ganhe o Prêmio. É interessante que Paulo ele está escrevendo à igreja que estava em Corinto. Ele está escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quando nós olhamos um pouquinho do contexto dessa carta, se você olhar para o povo de Israel, se você olhar para os hebreus daquele tempo, eles não tinham o costume de ter jogos, ter ali competições, porque eles já eram ativos, não tinham carro, não tinham ônibus, eles andavam, colocavam o pé na estrada. Mas Paulo, quando nós olhamos a história dele, após a sua conversão, Paulo ele conhece muitas cidades, faz viagens missionárias. Nessas viagens missionárias, Paulo conhece muitos costumes, muitos povos, muitas cidades. Paulo, ele implanta igrejas. E é interessante que agora ele está escrevendo à igreja de Corinto, e ele usa essas palavras, ele usa essa linguagem, por quê? Porque ele observa a proporção das atividades esportivas nessas cidades, estádios cheios, milhares de pessoas para verem pessoas correndo, milhares de pessoas para verem pessoas lutando, e assim o esporte foi tomando uma grande proporção que chega até os dias de hoje. Inventaram o futebol, inventaram o vôlei, mas naquela época os esportes mais comuns eram a luta, era a corrida. E é interessante que nós vemos aqui que ele passa a usar, não apenas aqui, mas a usar essa linguagem, comparando o atleta, a vida espiritual. Ele passa a usar essa linguagem também em outros ensinos, por exemplo, quando ele escreve para Timóteo, ele vai falar: olha, Timóteo, jovem Timóteo, o atleta só é coroado se jogar segundo as regras. Se burlar a regra, não vai ser coroado. Se tentar ganhar de uma maneira ilegal, hoje é o doping, hoje, enfim, tantas outras tecnologias que podem tentar burlar uma competição, mas tem que jogar segundo as regras para poder ser coroado. E vai trazendo isso, meu irmão, para a nossa vida espiritual. Você está em uma corrida, você está em uma competição e tem que seguir segundo as regras. E estamos falando na esfera espiritual. E aqui Paulo ele passa a usar, e outros autores vão usar também linguagens para facilitar a compreensão, porque ele olha, milhares de pessoas gostam de assistir corrida, vão aos estádios, vão ver as lutas. Então eu vou usar a linguagem deles.
O autor de Hebreus, alguns acham que é Paulo, outros acham que é Apolo, mas o autor de Hebreus também vai falar exatamente, olha, correr com perseverança, desembaraçando de todo o pecado, de todo o peso, do peso do pecado, fazendo, né, ali a comparação que para correr, você não quer correr segurando um peso. E tantas outras comparações que nós vemos na Bíblia. Paulo vai usar, por exemplo, o soldado romano para facilitar a compreensão dos soldados, daqueles que ouvissem a mensagem. Olha, espera aí, eu tenho o escudo da fé, eu tenho a espada do Espírito, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho a couraça da justiça. É mais ou menos o que Jesus fez com parábolas, facilitar a compreensão daqueles que ouviam. Então Paulo, ele chega ali em Corinto, Paulo, ele chega ali nessas cidades e vem, olha, o povo gosta de jogos, o povo gosta de atividades esportivas, os estádios lotam, então ele passa a usar essas palavras. E é interessante que muito nos ensina. É interessante que ele vai dizer, olha, tudo faço por causa do Evangelho. Ele está dentro do contexto que ele está falando, olha, sobre mim pesa a obrigação de pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, como diz o versículo 16. Ele vai dizer, olha, eu me faço de fraco para alcançar os fracos, me faço de louco para alcançar os loucos. E agora ele vai falar, dizendo, olha, vocês não sabem, diz o versículo 24, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Muitos competidores, mas só um vai levar o prêmio, só um vai ganhar a coroa. Todos estão correndo, só vai ganhar a coroa aquele que mais se preparou. E olha que comparação que ele vai fazer. Ele vai dizer, olha, vocês, nós cristãos, nós crentes, temos que correr de tal maneira que ganhem o prêmio. E aqui nós já vemos uma grande diferença. Paulo já está dizendo, olha, aqueles que estão correndo, só um vai ganhar o prêmio. Mas nós, todo aquele que combateu o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, o prêmio vai ser para todo mundo. Parece que é uma maneira injusta que o mundo faz, né? Só um vai ganhar o prêmio. Mas aqui, na nossa vida espiritual, é individual. Ele diz, corram, ele fala de uma maneira geral, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então, se você correr, se você se esforçar, estamos falando na vida, na esfera espiritual. É muito bom cuidar da saúde, é muito bom correr, fazer uma atividade, fazer uma luta, enfim, mas estamos falando na vida espiritual. Precisamos correr. Ele afirma, corram, assim como um atleta, aquele só vai um ganhar o prêmio, você tem que correr para que você venha ganhar o prêmio. O diabo vai colocar pedras, o diabo vai colocar armadilhas, o diabo vai tentar fazer com que você venha ter o desânimo, o cansaço, que você não venha correr e você venha ficar parado e você não venha chegar lá para ganhar o seu prêmio. Mas em nome de Jesus, todas as obras do diabo já estão caindo por terra, porque eu creio que você não corre com a própria força, você é um bom soldado, você é um atleta de Cristo, você é um atleta do Senhor e você sabe que lá na frente você vai ganhar esse prêmio, você vai se arrastando, você vai talvez chegando, mas você vai chegar lá, você vai ganhar esse prêmio e você sabe qual é o prêmio: coroa da vida, coroa da justiça, preparada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Tem um prêmio. Eu já vi tantos vídeos fortes, impactantes, de corredores. Esqueci o nome, é tão famoso esse vídeo, que ela, quase chegando na linha final, ela vai já, eu acho que foi uma maratona, e ela quase chegando na linha final, mas se arrasta, mas vai. Exatamente, o primeiro chegou, todo mundo passou, ela foi a última. Mas o foco ficou nela, ela quase chegando toda torta, quase chegando na linha de chegada, o estádio aplaudindo, as câmeras em cima, e chegou. Temos que ter esse sentimento, temos que ter essa visão.
Na vida espiritual você não pode parar, porque se parar, você vai parar de uma maneira que você não vai ganhar o prêmio. Mas se você correr, você vai correr de tal maneira que vai ganhar o prêmio. Não permita que as dores, não permita que o choro, não permita que a tempestade, não permita que as adversidades, não permita que a falha do homem, não permita que nada te impeça de você chegar à linha de chegada. Corram de tal maneira que você ganhe o prêmio. E diz o versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Olha que coisa interessante. Está falando agora de coroa. O atleta se domina, se controla. O atleta tem uma vida diferenciada. Por quê? Não pode comer qualquer coisa. Não pode, por exemplo, na véspera de uma corrida, de uma competição, comer coisas pesadas, ficar uma noite de sono ruim. Tem que se dominar. E a Bíblia muito fala sobre isso. Só que eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível. E nós, quando olhamos para a esfera espiritual, uma coroa incorruptível. Sabe qual era a coroa do vencedor? Muitos corriam, só um ganhava. Era uma coroa até bonita, mas de folhas de louro. Aquela coroa de folhas de louro que talvez em uma semana já começasse a deteriorar, já começasse a se corroer, corromper, uma coroa corruptível, algo que talvez até em uma necessidade ele vendesse, enfim. Mas ele diz aqui, o atleta em tudo se domina. Se ele quer ganhar, ele precisa ganhar. Se você quer chegar lá, na linha de chegada, se você quer chegar naquele grande dia, receber a coroa da vida, vestes novas, vestes brancas, ouvir, vinde benditos do meu Pai, tem que se dominar. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando Paulo vai falar das tentações, quando Paulo vai falar das coisas que afastam de Deus, tudo é lícito, nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar. Nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter domínio próprio. Você sabe, conhece. Moderação, fruto do Espírito, domínio próprio. Precisamos, o atleta em tudo se domina. Não pode aceitar convites na véspera da competição. Não pode ceder a situações, comidas, alimentação, bebedice, se embriagar, vai afetar. Não vai ser o primeiro. Agora, aquele que é disciplinado, e é difícil ter disciplina. Você corre, tantos quilômetros, você malha, você cuida da saúde. Mas se você não tiver disciplina na alimentação, se você não tiver disciplina no dormir, no repouso, disciplina. O atleta em tudo se domina. E eu creio que nessa noite estão aqui atletas do Senhor. Homens e mulheres que correm, que avançam, que lutam, porque sabem que vão chegar naquele grande dia. E você vai chegar ali no ponto final, vai chegar ali naquele grande dia, na chegada, e vai receber a coroa da vida. Por isso que o texto não encerra aqui. Em tudo se domina aqueles quem? Esses que todos correm, mas só um ganha, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aquela que a traça não pode destruir, que a ferrugem não pode destruir. Não troque, não negocie valores que não podem ser negociados. Você vai receber convites, você vai receber ofertas, você vai ver tentações, diabo tentando fazer filho, só um que vai ganhar. Mentira! Você vai ouvir do diabo, olha, para que todo esse esforço?
Vem para cá para a festa. Vem para cá para a glutonaria. Vem para cá para o pecado. Para que todo esse esforço? Para que você vai se preparar? Para que você vai suar? Para que você vai ter toda essa situação? Sabe por quê? Porque para ganhar, o atleta se domina, mas também tinha que ter um preparo. Tinha que ter uma vida de preparo. Hoje temos ajuda de tecnologia, suplementos, enfim, acompanhamento, né, com a medicina, tantas outras coisas. Mas naquela época não tinha. O corredor, preste atenção, sabe como é que era o treinamento dele? Ele ficava preso, ficava atado com pesos. Corria puxando pesos, o dia dele era preso com pesos. Passava dias com pesos, amarrado com pesos. Esse era o treinamento. Para que no dia da corrida ele ficasse leve, ficasse livre, para que pudesse sentar, chegar, sentir ali o corpo leve, como mais forte do que sem aquele peso. E é exatamente isso que Hebreus vai falar. Deixa aqui em Coríntios 10 marcado, e Hebreus 12, só avançar algumas páginas, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem um ministério, você tem um chamado, você tem uma carreira. Deus, Ele te ama, Deus tem algo muito grande, Deus tem algo específico com você. E a carreira que Deus tem para você, o talento você não pode enterrar. Por isso é necessário desembaraçar. Chegou a hora de correr, chegou a hora de competir. Tem que desembaraçar desse peso e você vai correr e você vai chegar lá na chegada, chegar lá na linha de chegada. Agora lembrei, vai chegar lá, vai receber a coroa, vai chegar lá, você vai correr a carreira que está proposta para você, vai combater o bom combate, vai encerrar a carreira e vai guardar a fé. E vai receber a coroa da justiça. Corra, se prepare, domine-se a si mesmo, mas lá na frente tem recompensa. Cuidado, o diabo vai tentar fazer parar, o diabo vai tentar falar, você não adianta nada você suar, esforçar, deixar tantos, não vai adiantar de nada, o diabo vai falar isso. Quando que lá na frente tem alguém de braços abertos, preparado, esperando você, para falar: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês. Então um atleta, voltando em 1 Coríntios, em tudo se domina. Quando olhamos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada espiritual, tem que dominar. Você não pode deixar o pecado, as ofertas do diabo dominar você. Porque estás debaixo da graça, não estás debaixo da lei, e o pecado não terá domínio sobre vós. E tantas outras passagens. E não acaba aqui. Eles corriam para alcançar uma coroa corruptível. Lembra que nós corremos para alcançar uma coroa que é incorruptível, falada por Jesus, falada por Paulo, falada na sua palavra, coroa da vida. E ele continua, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mais um ponto que ele vai falar aqui sobre corrida, tem que ter uma meta. Você não vai correr aleatoriamente, tem que ter um foco, tem que ter uma meta. O atleta vai ter um acompanhamento, um marco, tem que ter um foco, tem que ter uma meta. E qual é a nossa meta? Você pode aplicar isso nos seus projetos pessoais, aplicar isso nos seus projetos familiares. Você corre, planeja, se esforça e para quê? Qual é a meta? Qual é o foco? Qual é o objetivo? Está correndo para quê? Por isso que ele diz aqui, olha, eu corro também, não sem meta, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo.
é chegar naquele grande dia e receber a coroa incorruptível. Aquela que o diabo não pode tirar, aquela que homem nenhum pode tirar, aquela que ameaça nenhuma pode tirar. Se você perseverar na sua fé, você vai receber a coroa da justiça. Tem que ter uma meta. E ele vai falar: assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. A outra que tinha era a luta. Estádios cheios para ver luta, e no final só um vencedor. E é interessante que a luta naquela época não era fácil. Hoje você tem luvas, tem para amortecer, tem acompanhamento médico. Ele toma um nocaute, já chega logo a equipe médica. Naquela época, os lutadores eles usavam fitas nas mãos com espinhos. O negócio era sério. Era muito mais importante não tomar o soco do que conseguir acertar logo o adversário. A luta tem que estar atento, senão você vai tombar. Tem que estar vigilante, senão você vai tombar. O adversário vai te golpear, o adversário vai deitar, fazer você deitar. Precisamos estar atentos. Por isso que ele vai dizer: olha, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Do que adianta você enfrentar o adversário? Ficar dando soco no ar, só vai gastar energia. Não adianta de nada ficar só demonstrando técnica no ar. Ficar dando soco, desferindo golpes no ar. É melhor tu dar um golpe certeiro do que ficar dando vários sem acertar, você vai gastar energia. Quantas vezes pessoas estão assim? Gastando energia, desferindo golpes sem precisão, desferindo golpes no ar. Por isso ele vai dizer: assim eu também luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos correr, é que nós venhamos lutar, sim, conforme as regras, que nós venhamos estar atentos, porque estamos inseridos em uma guerra, estamos inseridos em uma luta. A luta existe, a luta entre a carne e o espírito, e cuidado, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Existe, nós sabemos que a nossa guerra não é, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não adianta muitas vezes usar espadas, não adianta muitas vezes as melhores técnicas de jiu-jitsu, taekwondo. É espiritual. Davi não usou espada. Exércitos que ganharam, filisteus que venceram batalhas, não usaram lanças, muitas vezes não usaram lanças, não usaram espadas. Foi o poder de Deus. Deus falando: hoje entregarei esses inimigos nas tuas mãos. Por isso precisamos entender que nessa luta, nessa guerra, nessa corrida, tem que chegar no final. Não pode esmorecer, tem que lutar, tem que enfrentar o gigante. E eu creio que em nome de Jesus ele vai tombar. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai te renovar, vai te fortalecer. Você não vai desferir golpe no ar, você não vai ficar perdido. Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer e você não vai ser desqualificado. Você não vai tirar a mão do arado, você não vai olhar para trás, você não vai desviar, você não vai apostatar da fé. E para encerrar, mais uma vez eu leio Hebreus 12. Que você possa guardar esse versículo, que diz assim, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora
está sentado à direita do trono de Deus. Lembra o que eu falei? Tem que correr com foco. A vida espiritual é uma caminhada, é uma luta, é uma jornada, e tem que ter um foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Correr a carreira que está proposta, olhando para quem? Para o lado? Correr olhando para trás, correr lutando sem olhar o adversário, vai tomar um boxe, vai tomar um gancho, vai ver a lona, enfim, tantos outros. Tem que estar atentos. Eles vai dizer, a sua meta espiritual, o seu foco você não pode perder, você vai correr com perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Senhor Jesus Cristo. Tem que correr com perseverança, porque vai ter o suor, vai ter o cansaço, vai sentir uma dor aqui, vai sentir uma dor ali, vai ter uma oferta para tentar tirar você. Cuidado com os atalhos, cuidado com as ofertas do mundo, cuidado com as falácias, cuidado com os conselhos, cuidado com as... Olha, não precisa chegar até lá não, pode parar, tem uma aguinha fresquinha aqui, tem algo fresquinho aqui. Vão tentar fazer você impedir você de chegar lá, mas corra com perseverança a carreira que está proposta. Com as suas próprias forças você não vai conseguir, mas se você correr, se você lutar, olhando para o autor, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, foi o que fez Davi na luta contra aquele Golias. Davi olhou não para Golias, mas Davi olhou para o Senhor. Eu vou a ti. Todo mundo olhava para Golias, Davi falava, eu vou a ti, eu vou ganhar, eu vou a ti contra... você vem contra mim com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi sequer chama ele de gigante. Esse incircunciso filisteu vai tombar, Deus vai me dar nas suas mãos. E diz o texto sagrado que depois que Davi fala as palavras, primeiro falou Golias, depois fala, Davi corre na direção dele. Davi não se amedronta, porque Davi olhava para o Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para o autor, consumador da nossa fé, Jesus. Você vai lutar e vai vencer. Você vai correr e vai receber essa coroa que é incorruptível, que está preparada para você, que é a coroa da vida. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor, olhando para Ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quantas vezes estamos quase pensando em parar? Você colocou uma meta, você colocou um objetivo, vou correr certa distância, vou enfrentar certos adversários, está se preparando, mas quantas vezes você parou? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você tem sentido essa fraqueza, esse desânimo? Parece que está desferindo golpes no ar. Tudo que você está fazendo parece que é ineficaz. Feche seus olhos. Fala com Deus. Quer o segredo? Olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Quantos pontos foram falados aqui? Talvez você esteja sem um foco, sem uma meta. Talvez até começou a caminhada, a corrida, até está lutando, mas pensa em desistir. Lembra que a vitória, a coroa da vitória, ela é incorruptível. E não é só um que vai ganhar. Não desiste não, irmão. Você vai ganhar também.
Olha para Cristo, olha para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração e Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que renova, fortalece a nossa fé. Que venhamos, ó Deus, sair daqui nessa noite com a certeza, convicção que não podemos parar enquanto não cruzarmos a linha de chegada. Vem o cansaço, vem a dor, vem o choro, vem a tristeza, vem a perda, vem a aflição, mas o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação. Meu Deus! E quando nos sentimos fracos, queremos sentir o Seu toque nos fortalecendo, falando: filho, filha, caminha mais um pouco, corre mais um pouco, não desista. Eu não desisti por você naquela via dolorosa, e eu não desisto. Aquele que vem após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que você não venha abdicar, que você não venha olhar para trás, que você não venha apostatar da fé, deixar que o amor venha se esfriar, que você não venha ficar no meio do caminho. Peça forças, renovo ao Senhor, porque essa coroa não é só um que vai ganhar, não. Todos aqueles que completarem, que chegarem, ganharão essa coroa. Você receba nessa noite o renovo, o fortalecimento do Senhor. Ó Deus, e se alguém aqui se sentindo assim, perdido, sem uma direção, às vezes está até correndo, mas não sabe qual o caminho, está até lutando, mas não consegue acertar o adversário, possamos olhar para Ti e assim correr essa carreira proposta, olhando para Ti, porque somente assim chegaremos lá. Somente assim, ó Deus, sem desistir, sem desanimar, chegaremos lá. Assim coloco nas Tuas mãos cada oração, cada petição. O Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece, ó Deus, o coração mais profundo de cada um aqui. O Senhor venha trabalhar, renovar, fortalecer. Chamar, ó Deus, ao nível mais profundo de intimidade. Ainda que seja necessário, talvez sermos conduzidos a um deserto, a tempestades, mas é ali que vemos o quanto dependemos de Ti. Vemos o Teu poder. Assim, ó Deus, oramos. Te agradecemos por tudo, pela Sua ajuda, pelo Seu auxílio nessa caminhada. Obrigado, meu Deus. Assim oramos, Te agradecemos, certos da vitória, da coroa prometida por Ti na Tua palavra, que receberemos naquele grande dia, ao cruzar a linha da chegada e ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparados. Toma aqui a Sua coroa, Suas vestes, a morada preparada pelo meu Pai. Como o Senhor Jesus nos ensinou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o Senhor teria dito. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus assim oramos. Vem com a cura, vem com o milagre. Abre a porta, renova, fortalece, opera, ó Deus, maravilhas no meio do Teu povo. Assim oramos em nome de Jesus e cremos.
Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.